versículo 19 e versículo 20. Hoje é o último sermão desta série de 21 mensagens que nós extraímos aqui do livro de Tiago. E como Deus falou conosco, como Deus nos confrontou, como aprendemos aqui, irmãos, nessa trajetória que nós fomos lá para o século I, junto com aqueles irmãos da dispersão. Nós identificamos muitas coisas, muitos problemas lá, que também são análogas também à nossa vida aqui presente, né? Muita coisa que eles passaram lá e nós estamos passando aqui também. Somos pecadores, irmãos. Eles pecaram contra Deus, tiveram as suas dificuldades, como nós também temos aqui nesse pleno século XXI. Tiago capítulo 5, versículo 19 e versículo 20, diz assim a palavra de Deus: Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Falando sobre a necessidade de cada crente evangelizar, João Calvino escreveu da seguinte maneira: devemos, portanto, prestar atenção para que as almas não pereçam através de nossa preguiça, cuja salvação Deus coloca de uma maneira em nossas mãos. Não que possamos conceder salvação a elas, mas que Deus, pelo nosso ministério, entrega e salva aqueles que parecem estar quase destruídos. Você viu, irmãos, temos uma missão. E precisamos saber, nesta missão, que há dois tipos de pessoas dentro da cristandade. Existem aquelas pessoas que vivem conosco por longos anos e sem nunca ter experimentado a palavra da verdade. Vivem aqui anos e anos, cantam, mas nunca experimentaram de fato a salvação genuína. Mas também, irmãos, há outras pessoas que experimentaram a palavra da verdade, mas vivem perambulando ao redor dela. E Paulo diz que devemos ficar atentos a isso. Ele escreveu em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, que Deus nos reconciliou consigo mesmo, e após nos reconciliar com Ele, Ele nos delegou o ministério da reconciliação. Fomos reconciliados e agora somos conclamados por Deus, somos enviados por Deus para reconciliar outras pessoas dentro da igreja e fora da igreja também. Em face disso, irmãos, devemos manifestar alegria por ter Deus nos ter reconciliado e por Ele nos dar essa nobre missão de reconciliar outras pessoas. Esse poder não está em nós. Nós não nascemos com este poder. É Cristo que nos dá pelo teu Santo Espírito este poder. Então, vocês estão lembrados das 3 parábolas gêmeas registradas em Lucas capítulo 15? Vocês sabem que temos um filho que saiu de casa do pai, também temos uma ovelha que se perdeu para longe do redil, e temos também uma mulher que perdeu uma moeda dentro da sua própria casa. E como fez falta essa moeda para ela? E nessas 3 parábolas, irmãos, existe uma palavra só: alegria, regozijo. Na parábola da ovelha perdida, o pastor deixa as 99 em segurança dentro do redil, dentro do curral, e sai para procurar aquela que se perdeu. E quando ele acha essa ovelha, a palavra lá diz: olha, ele chamou seus vizinhos e diz: olha, alegrai comigo, eu achei a ovelha perdida. Da mesma forma, a mulher que varreu a casa procurando a sua moeda. Você tem que entender que as casas do primeiro século não tinham janelas, como nós temos, não tinha energia elétrica, era escuro. Precisava varrer para escutar o tilitar da moeda para achá-la. E ela era uma mulher pobre, porque uma moeda, uma dracma, fazia falta para ela. E quando ela acha essa moeda, ela chama as suas amigas e vizinhas: eu achei a moeda.
Não se preocupe. Agora venha alegrar comigo. Percebe aonde Jesus quer nos levar? E também na parábola do filho perdido, que ele chama de filho pródigo. Na verdade, os dois filhos estavam perdidos dentro da casa do pai. Um resolveu sair, estou perdido, e resolveu sair. E o outro, perdido dentro da casa do pai, ele queria as benesses do pai. Eu tenho te servido por longos anos, e esse aí desperdiçou tudo que o senhor deu para ele, e ele vai embora, o senhor vai atrás, e quando chega, o senhor dá uma festa para ele, e eu? E eu que tenho te servido? Meu filho, você está na minha casa. O que é meu é seu. Mas alegra comigo, porque este meu filho estava perdido e foi achado. É isso, irmãos, a alegria de recuperar um pecador, a alegria de restaurar um pecador. Então, Jesus gasta bastante tempo nessa parábola dos dois filhos perdidos na casa do pai. É claro que Jesus também está falando no contexto geral sobre a salvação, mas ele está falando dos fariseus que estavam perdidos dentro da casa do pai. Tinham tudo, mas estavam perdidos lá dentro. É como a moeda que aquela mulher perdeu, é como a ovelha também. Por isso, irmão, nessa noite eu quero falar que nossa missão, que Deus nos deu uma missão nobre e exclusiva. Talvez a palavra melhor aqui seria privativa, é só nós que podemos fazer isso. É uma missão privativa, só a igreja pode evangelizar. Os anjos intentaram, queriam fazer isso. Não, vocês não. É a igreja, irmãos. Talvez essa exclusiva e privativa também. Então, qual é essa missão? Tem duas missões aqui que o apóstolo Tiago nos coloca. A primeira missão é resgatar as pessoas errantes para o caminho da verdade. Veja o versículo 19. Meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade e alguém o converter. Olha, observa aí, 3 vocábulos. Entre vós, desviar da verdade e converter. Irmãos, repetimos várias vezes aqui que este livro enfatiza a prática da vida cristã. A vida cristã não é feita de uma mera fé intelectual. A vida cristã é feita de uma fé prática, que olha o outro, que olha as necessidades do outro. Tiago já tinha dito antes, aquele que diz que é religioso, mas ele não se preocupa com o órfão e com a viúva, a sua religião é vã. E aquele que diz ser religioso e ouve sermões após sermões e não muda de vida, não dê lugar para que a sua vida mude, é como uma pessoa que olhou no espelho, viu algum problema e sai do espelho e esquece tudo. Então a vida é prática, irmãos. E é aqui que Tiago toca, porque pode haver entre nós pessoas desviadas da verdade. Pode haver dentro da igreja, e eu estou convencido que há, não estou dizendo em a igreja local, eu estou dizendo no conglomerado evangélico, muitas pessoas que professam o nome de Jesus, muitas pessoas que pregam bonito, muitas pessoas que cantam muito bonito, muitas pessoas que vestem paletó e gravata, estão com a sua indumentária impecável, mas estão desviados da verdade. E Jesus tocou neste assunto, você lembra lá em Mateus capítulo 7, versículo 22? Isso chega a ser aterrorizante, amados. Isso deveria nos incomodar. Jesus diz que muitos se chegarão a Ele no último dia, dando um relatório poderoso e robusto dos seus feitos na terra. Apesar, irmãos, de tudo isso, apesar desse relatório recheado, robusto, poderoso, mas eles eram praticantes da iniquidade. Isso deveria fazer-nos olhar por nós mesmos, dentro da nossa igreja. E Cristo declarará explicitamente: nunca vos conheci. E quando voltamos, irmãos, para o verso 21 do capítulo 7 de Mateus, vemos a declaração de Jesus de que aqueles que estão e vão definitivamente entrar no reino são aqueles que fazem a vontade do Pai. Esses vão entrar, aqueles que fazem a vontade de Deus. Então você percebe aí que é possível e existem sim pessoas dentro da igreja que fazem trabalhos robustos, relatórios recheados, que são tidos como poderosos, mas que quando chegar lá, o Senhor vai dizer: olha, nunca os conheci.
eu nunca tive relacionamento pactual com vocês. Vocês não fazem parte do meu povo. Vocês usaram tão somente o meu nome, mas não fazem parte do meu povo. Vocês não são as minhas ovelhas. Você lembra quando Jesus falou isso para os fariseus? Ele disse: olha, as minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Vocês não são da minha ovelha, das minhas ovelhas. É por isso que vocês não me seguem. Vocês não são das minhas ovelhas. Irmão, nossa visão é muito tacanha. Nossa visão é muito ínfima. Nós não conseguimos ver o coração de ninguém. E é muito temerário nós chegarmos a tirar uma conclusão de que aquela pessoa ou esta pessoa é uma pessoa poderosa e ungida de Deus. Muito cuidado com isso. Porque Jesus aqui nesse relatório, em Mateus capítulo 7, versículo 22, ele diz: muitos, não são poucas não, irmãos, muitos me dirão naquele dia, vão chegar perto de mim, de uma forma respeitosa até, Senhor, Senhor, respeitoso com Jesus, mas não respeitaram a palavra dele aqui. É só lá que ele vai chegar: olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Irmãos, a salvação não é o que você faz, é o que Jesus faz na sua vida. E você dá resposta àquilo que o Senhor fez na sua vida. E o ponto de Tiago é exatamente esse. Você diz que tem fé, então mostre isso com as obras. Mostre com sua vida, com seu condigno proceder. Você não pode ter ânimo dobre. A palavra grega lá é duas almas. Você não pode ter. Você precisa mostrar isso com condigno proceder. E tem um outro vocábulo aqui, irmão: desviar da verdade. Olha, atente comigo aqui, o que significa desviar da verdade? E o grego aqui vai nos ajudar. E a palavra grega aqui é planeter. Preste atenção, irmão, planeter. É isso mesmo que você está pensando. De onde vem a nossa palavra planeta? E o que é o planeta? Um planeta é aquilo que é um corpo errante. É aquilo que vaga numa direção não certa. E no sentido espiritual, significa perambulação espiritual, mesmo estando dentro da igreja, desviado da verdade. Esse verbo indica que o tempo decorrido não pode mudar o que a pessoa já era. Ela estava na igreja já desviada da verdade, continuou até sair daquele local como demonstração do que ela já era. É um planeter, errar, desviar, perambular em torno da verdade, não é? Às vezes fica na igreja até a morte, mas está dentro da igreja desviado da verdade, não concorda com nada, tem um espírito crítico muito acirrado, não ajuda e só sabe criticar. Mas em contrapartida, irmãos, existem pessoas que estão desviadas da verdade, aqui, como eu disse, pregando, fazendo milagres, curando, expulsando demônios, e estão desviados da verdade. Usam tão somente o nome de Jesus para fazer isso. E por que essas pessoas, irmãos, estão dentro da igreja? Por que essas pessoas estão dentro do conglomerado evangélico? O que atrai as pessoas que estão sentadas na igreja, que fazem parte de um sistema que talvez não é meramente uma igreja, é uma agremiação, uma associação ou um agente socializadora menos igreja? Temos isso. A igreja de Cristo é coluna e firmeza da verdade, diz Paulo. Nós pregamos a verdade. Aí a verdade é a palavra de Deus. Mas por que essas pessoas, irmãos, são atraídas? Entenda que todos nós somos pessoas motivadas pelos nossos sentidos. Gostamos de certas coisas e outras coisas gostamos mais ou menos, de outras coisas odiamos. Muitas pessoas vão para determinada igreja por causa do prédio bonito e bem construído, por causa da localização, e outras vão porque o pastor é muito legal. Ele gosta de preencher o seu tempo no púlpito com piadas e gracejos. Você vê isso na internet. Se perguntar a essas pessoas: por que vocês são membros dessa igreja? Eles dirão: o pastor é uma graça. A gente entra lá pesado e sai leve. Ele é uma graça, todo mundo ri. E há outros motivos também, irmãos.
no culto lá, eu estou lá porque no culto é uma bênção. O Espírito Santo desce, e lá nós assobiamos, lá nós gritamos, nós gesticulamos, nós beijamos com o ósculo santo, nós abraçamos as moças, nós rodopiamos, nós profetizamos no Espírito e nós liberamos palavra profética lá. As pessoas vão para a igreja exatamente também por causa disso. Mas a questão está em Mateus capítulo 7, 21. Porque o ponto não é dirigir-se a Jesus de forma respeitosa, chamando de Senhor, prestando-lhe relatório, mas o ponto é fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai está exarada nas Escrituras Sagradas. É preciso entender isso. Mas para Tiago, o que é a verdade? Ele diz que muitas pessoas estão dentro da igreja desviadas da verdade. Lá no capítulo 1, versículo 18, você lembra? Verdade é o Evangelho, tal como a semente que germina dentro do pecador, produzindo as primícias para Deus. Ele nos regenerou pela palavra da verdade, diz Tiago. E o poder transformador, o poder renovador do Espírito Santo, irmãos, agindo na vida de alguém que estava morto em delitos e pecados, e ele é ressuscitado. Ele chamou esse processo de palavra da verdade. Oh, queridos irmãos, como isso é salutar para a igreja, como isso é maravilhoso. Observe aqui, irmãos, que a verdade está dentro de alguém e não como um planeta girando fora da verdade, girando em torno da verdade, mas tem que estar dentro da verdade. E no capítulo 3, versículo 14, ele fala a razão porque nós não devemos mentir, nós não devemos mentir contra a verdade. Porque não pode haver dentro de nós, irmãos, sentimento faccioso. Diz lá, capítulo 3, versículo 14. A vida de alguém que foi gerado pela palavra da verdade não é um simulacro, um engano ou a fantasia da verdade, porque no coração dessa pessoa não há inveja amargurada, diz Tiago. Desviar da verdade, ou desvio da verdade, é viver uma vida inconsistente com a palavra de Deus. Vocês estão lembrados da parábola do semeador que Jesus contou em Mateus capítulo 13? Você lembra? Todas as sementes germinaram, não ficou uma semente sem germinar. As plantas experimentaram algum tipo de crescimento. Por isso alguém pode estar na igreja como se crente fosse, mas as lutas, diz lá, Mateus capítulo 13, mas as lutas e tribulações da vida, as riquezas, as fascinações desta vida, faz essa planta ser sufocada e mata. Mas a semente que caiu em boa terra, não tem fascinação de riqueza, não tem tribulações da vida, não tem o sol escaldante, não tem nada disso, porque ela cai no terreno profícuo, e ela cresce, e ela dá frutos. E Jesus falou que não é a quantidade de fruto que determina, sabe, irmãos, se você está na palavra da verdade ou não. Porque, você lembra lá? Deu 100, 60 e 30. A questão é dar frutos. Tem que dar frutos. Pode ser mínimo, do nosso ponto de vista, pode ser médio, mas pode ser muitos frutos. A questão tem que estar na palavra da verdade, tem que estar no terreno que o Senhor plantou. Mas entenda, irmãos, que há muitos que vivem no erro de forma deliberada dentro da igreja. Jesus usou essa mesma palavra que Tiago usou aqui em Mateus capítulo 22, versículo 29, para falar dos saduceus. Errais, planeter também, errais, vocês vivem em torno da verdade, perambulando, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Vocês são da elite da religião de Israel, mas vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E o erro dos saduceus era entender que havia inconsistência da ressurreição de mortos com a lei de Deus. E Jesus, não, vocês estão dizendo que há inconsistência porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque vocês conhecessem, vocês não fariam isso. E agora volta aí para o versículo 19.
vocábulo converter. E alguém o converter. Isso quer dizer, irmãos, que temos que estar atentos dentro da igreja, se existem pessoas ou não que estão tão somente ao redor da verdade e não praticam a verdade. Principalmente nós, oficiais da igreja, nós precisamos estar atentos, ter uma visão, irmãos, mais dilatada, uma visão mais espiritual, e perceber se tem alguém que está se desviando da verdade. Pode ser, queridos irmãos, que tem muita gente que tem a palavra da verdade, é crente, mas vai, irmãos, desviando da verdade. Isso não tem problema, isso aqui também não tem problema, isso aí é problema, isso é coisa da igreja, eu não vejo dessa forma, mas ele é crente. Existe a palavra da verdade dentro dele e temos que estar atentos. E nós não temos, irmãos, que fazer indagações a Deus se tal pessoa é salva ou não, se ela é eleita ou não. Nós não temos o direito de fazer isso. Não podemos emitir juízos pessoais sobre a vida de alguém. Devemos, portanto, empreender todo o esforço possível para trazer essa pessoa de volta para a verdade. Nossa missão que Deus nos deu é levá-la a se reconciliar com Deus, diz Paulo. É fazer com que ela seja convencida pela verdade e se incline para Deus, tomando um novo rumo e uma nova direção. Isso pode acontecer com crentes fiéis, com crentes genuínos dentro da igreja. Ele ir perambulando, se afastando. E essa mensagem de Tiago, irmãos, está em consonância com Ezequiel capítulo 34, versículo 4, sobre a grande missão que Deus nos deu. E lá temos vários tipos de pessoas que precisam de ajuda. E eu vou ler para você o que Deus falou para o profeta Ezequiel. Ele está falando para pastores, para nós presbíteros. Ele está falando para nós, irmãos. A fraca não fortalecestes. A doente não curastes. A quebrada não ligastes. A desgarrada não tornaste a trazer. E a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Irmãos, e eu me coloquei aqui, meu Deus, como é grande a minha responsabilidade. Você percebeu aí? Gente, de ovelha. Deus está falando com o profeta Ezequiel de ovelha dele. Fraco, ovelha fraca, doente, quebrada, desgarrada e perdida. Como é grande a nossa missão, irmão. Ela é nobre, mas ela é de muita responsabilidade. Então, irmãos, temos essas pessoas dentro da igreja e a nossa visão precisa ser ampla. Nós olharmos, por que essas pessoas se afastaram? Por que essas pessoas estão longe da igreja, da adoração corporativa? Irmãos, vamos olhar aqui mesmo para a nossa igreja presbiteriana do Guanabara. Vamos olhar, irmãos. Nós temos a missão de pregar o Evangelho. E eu estou convencido que nós temos que sair dentro dessas quatro paredes e pregar o Evangelho. Nós temos que fazer isso. Nós temos que levar o Evangelho aí na rua. Nós temos que pregar pública, na praça pública. Nós temos que pregar. Deus nos deu o ministério da reconciliação. Mas, irmão, mais do que isso, de curar feridas lá, primeiro precisamos curar feridas aqui. Porque se nós não curarmos as nossas feridas, irmão, como nós vamos curar a ferida dos outros? Nós vamos andar mancando. Vamos andar, irmãos, capengando, demonstrando uma fé fraca. Um Deus que parece que não tem poder de restaurar. Mas quando nós olhamos, irmãos, e Tiago está olhando aqui para esses crentes da dispersão, gente que estava muito afeita aos seus negócios, gente que estava brigando dentro da igreja, conforme o capítulo 4 mostrou, gente que fazia acepção de pessoas dentro da igreja com vestes de luxo, gente, irmãos, que não importava com a viúva e o órfão. E Tiago escreve para as pessoas: vocês são crentes, mas vocês estão desviando da verdade, vocês precisam voltar. Se alguém aí dentre vós aí converter, você fará um grande trabalho para o reino de Deus. E esse é o nosso trabalho aqui, irmãos, também, na nossa igreja. Irmãos, como pregar seriadamente o livro de Tiago, como isso me confrontou.
Eu estou colocando aqui diante de vocês como isso também me confrontou. E você viu, irmãos, que nós temos uma missão. E essa missão é trazer de volta as pessoas errantes para dentro da igreja, para o caminho da verdade. Mas, em segundo lugar, livrar o pecador de uma armadilha mortal. Versículo 20. Sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Isso dá trabalho fazer. É preciso muito empenho para fazer isso, irmãos. Observe que quando um peixe é fisgado, você tira ele facilmente da água? Não tira. Você precisa ter até certas perícias para tirar ele da água, porque não você perde ele. E às vezes você precisa pedir ajuda, conforme for o tamanho do peixe. Irmãos, tirar alguém do seu habitat, do seu conforto, do seu comodismo, dá trabalho. Dá trabalho. E nós precisamos, irmãos, olhar para nós mesmos, olhar para a nossa igreja, olhar, irmãos, para aqueles que estão perambulando fora da verdade e fisgar, como Jesus em João capítulo 4 conversou com a mulher samaritana. Ele usou várias iscas e puxou aquela mulher para a verdade. Olha, se você soubesse quem está falando com você, você me pediria e eu te daria água viva, porque se você tomar desta água aí, você tornará a ter sede, mas eu tenho a água, se você beber, você nunca terá sede. Despertou a curiosidade daquela mulher. Então me dá dessa água para eu não vir aqui buscar mais. Sou eu que estou falando com você. Olha, irmãos, é isso. Precisamos pedir a Deus sabedoria. Você lembra lá no capítulo 1 de Tiago? Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. E nós precisamos de perícia, nós precisamos de empenho, nós precisamos de esforço, de oração, de consagração a Deus, para, irmãos, livrar o pecador de uma armadilha mortal. Precisamos, irmão, nós como líder da igreja, inclusive. Também, irmãos, devemos entender que fomos inseridos no pacto de Deus. O Senhor escreveu suas leis em nossos corações, derramou o seu Espírito sobre nós, nos lavou com o lavar renovador do Espírito Santo. Tudo isso é verdade e é muito bom, é maravilhoso, mas convivemos, irmãos, com pessoas dentro da igreja que também sofrem dos mesmos males que eu e você sofremos. Pessoas como nós que ainda não alcançaram a completa obediência a Deus. Precisamos ajudar. E depois você lê na sua casa, Efésios capítulo 4, versículo 11 em diante. Qual é a missão dos oficiais da igreja? E quando vamos, irmãos, lá para Hebreus capítulo 13, versículo 21, lá diz que nós precisamos de ser aperfeiçoado em todo bem. Necessitamos estar melhor preparados para cumprir a vontade de Deus e fazer somente o que é agradável ao Senhor. Quem e o que o Senhor usa para promover essas mudanças dentro do nosso coração? Quem? Tudo começa com a palavra da verdade implantada dentro de nós. Sem isso, irmãos, é impossível haver qualquer mudança. Por que Deus não nos faz pessoas mais obedientes a Ele de uma noite para o dia, irmãos? Ele nos salvou e precisa de um processo todo. E por que Deus não faz isso de uma noite para o dia? Eu não tenho uma resposta completa sobre isso, mas nós podemos depreender das Escrituras, irmãos, que Deus quer nos mostrar quão vulneráveis somos com relação ao pecado, como nós somos. Se não é um tipo de pecado, é outro. Todo mundo tem um quarto escuro e precisamos da luz divina da palavra de Deus para nos ajudar. Ninguém aqui, irmão, sobrepuja sobre o outro. Todos nós temos nossos problemas, nossas dificuldades. Tudo, irmãos, precisa de essa consciência de saber que Deus está mostrando quem sou eu e quem é você. E veja, irmãos, como Tiago trata essa questão. Ele não está dizendo que temos o poder de converter as pessoas. Ele não está dizendo isso, porque isso é obra de Deus e não do homem. Mas Deus usa a sua igreja, que é a coluna e firmeza da verdade,
agenciada pelo Espírito Santo para fazer o pecador sair do erro e voltar-se para Deus. Os verdadeiramente discípulos de Cristo não são necessariamente aqueles que somente iniciaram na palavra, mas como Jesus disse aos judeus que tinham crido nele, está lá em João capítulo 8, versículo 31, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Olha, irmãos, há sim uma iniciação, mas há também, irmãos, uma permanência nessa palavra da verdade. Temos que ser agente de transformação na vida das pessoas. Temos que ser usados por Deus, como nós cantamos aqui nessa noite. Quero ser usado. Você não declarou isso nessa noite para Deus? Quero ser usado como farol para iluminar a vida das pessoas, trazer essas pessoas para a verdade. Quantas pessoas, irmãos, estão perambulando fora da igreja por ter alguém falado mal delas de forma pública? Quantas pessoas feridas? Então quero que você acompanhe comigo, irmãos, 2 resultados aqui que Tiago disse. Salvará da morte a alma dele. Se alguém converter, salvará da morte a alma dele. Não podemos, irmãos, ver alguém ser levado pelas correntezas do pecado e ficarmos quietos como se nada estivesse acontecendo. Isso não é cristão, isso não é graça, isso não é amor, isso não é compaixão, isso não é misericórdia. Se nós temos, irmãos, o amor de Deus implantado dentro de nós, devemos olhar para fora de nós e ver que há pessoas também necessitando de ajuda. É preciso ir em busca desse irmão, ler a Escritura com ele, encorajá-lo com a palavra da verdade. E como diz Tiago, ir lá na casa dele, orar com ele, e quem sabe impor as mãos sobre ele e dizer: Deus, restaura a vida espiritual dessa pessoa, Deus, restaura essa família, Deus, restaura os seus filhos, restaura, Senhor, o seu casamento, restaura o seu cônjuge, ó Deus, traga de volta. Deus é poderoso para fazer isso, e Ele não vai mandar nenhum anjo para fazer isso, é eu e você. Nós temos, segundo Paulo, segundo a Escritura, nós temos, irmãos, o ministério da reconciliação. Creio, irmãos, que aqui se aplica o que Jesus ensinou em Mateus 18, versículo 13, sobre a questão da alegria e do regozijo de salvar uma ovelha perdida. Lembra das 3 parábolas gêmeas? O tom alto lá é a alegria. Que coisa gloriosa, irmãos, quando nós salvamos a alma de alguém lá, meu irmão, e ele é convencido do seu pecado. Que coisa gloriosa é isso. Parece que a gente que estava, irmão, na escuridão e achou luz. Como isso é gostoso, como isso é salutar. E diz Tiago, cobrirá a multidão de pecados. Quanto mais diligente formos na busca por essas pessoas perdidas dentro da igreja, melhor para elas e para nós também. Elas deixarão de cometer uma multidão de pecados. Então, queridos, é nossa responsabilidade evitar que essas pessoas continuem pecando contra o Senhor. E se temos o dever de fazer o bem e não fazemos, Tiago diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Não podemos, queridos, deixar que a preguiça dê legalidade para que mais pecados sejam cometidos dentro da igreja. Vivemos como um só corpo, ligados à única cabeça que é Cristo. Jesus é o cabeça dessa igreja e todos nós estamos ligados a Ele. Então isso é coletivo. Se algum de vocês, isso é coletivo, não é missão somente dos oficiais da igreja. Você, meu irmão, é confrontado pela verdade da Escritura nessa noite a fazer parte dessa fileira, aí na casa desses irmãos, orar por ele. Você que está, como diz Paulo, espiritual, você que é espiritual, vai com espírito de brandura, ore com ele, encoraja ele. E Paulo diz lá, levai as cargas uns dos outros para assim cumprir a lei de Cristo. Nós não podemos ser egoístas, irmãos. Precisamos sair do nosso comodismo. Eu quero contar um caso verídico que aconteceu. Um prédio lá nos Estados Unidos pegou fogo. E você sabe a diferença de fogo para incêndio. O fogo é controlável, o incêndio não é. Já chegou à proporção de incêndio, então não tinha como controlar. Os bombeiros chegaram e
evacuem todos saem do prédio, que não tem como extinguir o fogo. E todos saíram. E muita gente chorando por causa dos seus bens que estavam lá dentro, muita gente consternada, pessoas com sérios problemas de respiração por causa da fumaça. E o bombeiro diz: não, ninguém suba lá. Alguém deu falta, tem uma criança lá dentro do prédio. Precisamos ir lá resgatar esta criança. O bombeiro: não, vão ser 2 mortes, a sua e a dele, não pode. Mas alguém corajosamente passou pelo circo dos bombeiros e entrou no meio da fumaça e subiu. E de algum tempo, todo mundo, irmãos, esperando o que ia acontecer, aparece aquele homem com um objeto nos braços. Apareceu, e todos enaltecendo ele. Que homem corajoso! Ele não poupou sua vida e ele foi lá para salvar a criança. Mas quando chegou perto, irmão, ele foi lá tirar as economias dele que estava dentro do cofre. Ele trouxe as economias dele e a criança morreu. Caso verídico aconteceu. É isso que fazemos, irmãos. É isso que fazemos quando nós olhamos para uma pessoa desviada da verdade. Ela está num incêndio e nós queremos poupar. Nós queremos as nossas economias, nós queremos os nossos interesses, nós estamos pautados ao nosso interesse. Olha que cena, irmão, todo mundo pensando que ele viria com a criança no braço. Ele foi lá, abriu o cofre, tirou todo o seu dinheiro de lá e veio com ele, e a criança morreu. Que coisa! E é isso que fazemos, irmãos, que isso sirva de reflexão para nós nessa noite. E este é o ponto que Tiago toca. Se alguém salvar essa criança, ou melhor, salvar essa alma do pecado, vai cobrir multidão de pecados. Como isso é salutar para a nossa vida, irmãos, espiritual? Como isso é gostoso para a nossa vida espiritual? Eu quero fazer rapidamente uma aplicação aqui nesse texto. Pecador na Bíblia, vamos sair daqui consciente disso nessa noite. Pecador na Bíblia pode ser entendido no sentido amplo e também estrito. No sentido amplo, todos nós somos pecadores, todos, porque em pecado fomos formados. Mas também pode ser entendido no sentido estrito, aquela pessoa não regenerada, que ainda não teve implantada dentro dela a palavra da verdade. De forma geral, o vocábulo pecador se refere a pessoas perdidas, que fazem a vontade da carne e dos seus pensamentos. Sabemos pelas Escrituras, irmãos, que é impossível uma pessoa salva, na verdade, cair do estado de graça. Nunca que uma pessoa salva cai do estado de graça. Olha o que eu estou dizendo. Nunca que uma pessoa salva é possível ela cair do estado de graça. Mas é possível ela cair em pecado. Do estado de graça ela não cai, mas em pecado ela cai. Ela cai. E é possível isso. Então, irmãos, a nossa missão é dupla. Salvar os enfermos, doentes dentro da igreja, espiritualmente. Salvar essas pessoas, levar o evangelho da cura. E ao mesmo tempo pregar para aqueles que estão no mundo. E eu repito aqui o que eu disse anteriormente. Se nós não curarmos as nossas feridas, nós não estamos, irmãos, aptos para curar as feridas de pessoas aí fora. E para terminar, irmãos, o que diz Paulo para Timóteo no capítulo 4, versículo 12 e versículo 16? O que diz Paulo lá para aquele jovem pastor? Torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. E o versículo 16: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Você é salvo? Mostra isso na prática, amando aqueles que estão fora da verdade com o poder do Evangelho. E assim, irmãos, nós fechamos esta série de exposição em Tiago. É a fé genuína, a fé prática, aquela fé, irmãos, que mostra